Louis Armstrong Black and Blue. O filme está na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 2 de novembro. Conta com direção de Sacha Jenkins e caso você não consiga assistir na Mostra de Cinema em tela grande, o filme já está disponível, perdão, na plataforma da Apple TV Plus. Esse documentário acompanha desde a infância até a vida adulta, até a morte de Louis Armstrong, o pai do jazz, um dos primeiros embaixadores da cultura, desde a infância até a vida adulta, seu talento, os casamentos, um pouco de polêmica, né, do brilhantismo da pessoa ímpar, completamente, uma pessoa cheia de talento, cheia de humor, de graça, de felicidade. É um documentário bem interessante. O filme acompanha desde pequeno, o filme acompanha toda essa história por meio de relatos, de pessoas que conviveram, de pessoas que apreciaram, que apreciam as obras de Louis Armstrong, também fotos, vídeos caseiros, entrevistas e até mesmo de áudio e também textos. Os textos são lidos pelo Ness, pelo talentoso artista Ness. Bem, desde pequeno, Louis Armstrong não passou fome, teve dificuldades, mas não passou fome. Ele batalhou, lutou desde cedo para poder ter o que comer, para poder sustentar. Ele que morou, não foi em lar adotivo, foi em orfanato, né? Acabou convivendo em um orfanato e que desde cedo foi incentivado à arte, foi incentivado a tocar música, a tocar os instrumentos, e isso levou ele a se unir com um grupo com um grupo de músicos também talentosos, e a cada dia mais ele foi se aperfeiçoando, cada dia mais ele foi treinando, foi tocando, e o seu bom humor, sua carisma e o seu entusiasmo pela música fez ele ser a pessoa que ele é hoje. O filme mostra os seus casamentos, diversos casamentos, mas bem rápido, mostra todas as dificuldades que ele passou em toda a sua carreira, que por mais que ele não seja uma pessoa tão ativamente política, ele não se pronunciava de forma política para o grande público, mas ele tinha um posicionamento político. Ele teve diversos problemas devido à segregação, sem poder ir no banheiro, sem poder dormir em hotéis para todo mundo. Na época tinha toda aquela separação em que as pessoas brancas e as pessoas negras tinham é, usar coisas a mesma coisa, mas em locais diferentes. Banheiro para negros é diferente do banheiro para os brancos, da mesma forma que os hotéis das pessoas negras eram diferentes das pessoas brancas, e até mesmo independente dele ser uma pessoa brilhante, uma pessoa talentosa, em que pessoas brancas pagavam ingresso para poder assistir, para poder ouvir, para poder estar ali no show de Louis Armstrong. Ele tinha que seguir essas mesmas regras da segregação, ele tinha que entrar pela porta dos fundos para não ser visto entrando pela porta da frente, mesmo que as pessoas brancas estivessem pagando para ouvir o talento dele. Uma coisa que é sem cabimento, sem lógica, sem qualquer tipo de compreensão, as pessoas apreciando todo o talento dele, mas mesmo assim discriminando pela cor, algo bem bizarro. Mas que inclusive ajuda bastante nós que estivermos muito longe de toda toda essa segregação norte-americana, a gente consegue compreender ainda mais, já que a gente assistiu, quando a gente liga mais de um filme. Nós vemos essa mesma história no filme Green Book, ou Guia, que o personagem do Mahershala Ali tendo que usar banheiro diferente de onde ele estava fazendo o show. Então é algo muito absurdo. E eu acho que tem uma ligação forte essas duas histórias, tanto do filme do Green Book, quanto a história desse documentário do próprio Louis Armstrong, por justamente eles sofrerem
passarem por todas essas dificuldades em sua carreira, terem as pessoas apreciando a sua arte, apreciando o seu talento, a sua presença, vendo ele tocar, vendo ele ver o riso, a carisma dele, mas mesmo assim discriminar. Então eu acho que esses dois filmes, né? O Green Book acaba tendo grande ligação também com essa história. Eu não lembro se tinha, eu não lembro qual é a ligação, a adaptação, se é adaptado diretamente de história de um pianista, mas a gente acompanha ali, a gente consegue compreender facilmente, consegue conectar essas duas histórias, a história que Louis Armstrong passou por toda a sua vida. Até mesmo a gente acompanha um pouco da influência africana que tem na própria música, o próprio estilo do Louis Armstrong, que é completamente diferente do tradicional na época das pessoas brancas, né, americanas. E enfim, é um filme que algumas pessoas podem dizer que ele é faixa branca, por só mostrar o lado bom, o lado feliz da vida do Louis Armstrong, e até mesmo as coisas ruins da vida dele serem um pouco suavizadas, tanto em relação aos diversos casamentos que ele teve. Afinal de contas ele teve 3 ou 4 casamentos, foi bem suavizado toda essa parte da história dele, até mesmo a questão controversa sobre o apoio dele com o uso de maconha, se não me engano, ao uso de maconha, que isso é uma questão controversa, depende de cada pessoa, alguns são a favor, outros são contra, então isso vai depender mesmo, porque ele mesmo, Louis Armstrong, era a favor, e que isso ajudava muito no seu talento, na sua música, na sua arte, mas o que de fato é um posicionamento bem forte e que pode ser até mesmo bem controverso do diretor, do artista, por mais que de certa forma dá uma suavizada, para mim não dá tão, no modo geral pode dar uma suavizada, para mim não, o seu posicionamento, o esclarecimento sobre o posicionamento do Louis Armstrong, que é toda a questão política. Ele passou, né, por essa parte da segregação e na época tiveram diversos protestos, as pessoas foram para as ruas, as pessoas se pronunciavam sobre o racismo, sobre todo esse preconceito na época, e que ele não fez isso. Ele era uma pessoa que não se posicionava politicamente para o grande público, ele só conversava com a sua esposa, os dois na intimidade, falavam sobre política, ele falava a sua opinião, e que era o único momento em que ele de fato dava a sua opinião sobre essas questões políticas, sobre todos esses problemas do país, e que ele não lutou de forma agressiva, insistente sobre o preconceito, do fim do preconceito. Ele não participou de passeatas e tudo mais, e que para ele a forma como o documentário mostra a opinião dele, e que para mim é a busca sobre o esclarecimento da opinião de Louis Armstrong, e que eu sei que alguns podem achar controverso, afinal de contas parece que ou você ou você vai às suas, ou você grita junto com todo mundo, faz parte desse movimento para que tudo isso acabe, ou se você ficar em silêncio, você está concordando com todo o preconceito, com todo o racismo. E que eu acho que é a parte um pouco controversa dele, porque o posicionamento político do Louis Armstrong é justamente pela sua arte, pelo que ele sabe fazer, que é justamente ir e tocar, ir e mostrar o brilho da sua arte, o brilho do seu riso, o brilho da sua voz, do seu instrumento. É isso que seria uma forma mesmo de mostrar arte, também mostrar o protesto do Louis Armstrong, que aí que pode ser um pouco controverso, afinal de contas foi muito silencioso, não foi agressivo, já que a época toda houve diversos levantes, houve diversas opiniões, houve diversos problemas, diversos protestos, mas ele não se pronunciava dessa forma, ele não se unia a
a essas causas da mesma forma em que todo mundo. E que parece que, como eu já havia falado, se você não faz igual todo mundo, você é contra a causa, contra o movimento. E que, novamente, vai depender de cada um essa questão do posicionamento do Louis Armstrong. Alguns podem até mesmo dizer que ele possa ter sido covarde por não se unir à causa, ou talvez até mesmo um traidor por não batalhar junto com os irmãos, mas para mim eu acho que é uma opinião dele, acho que é o posicionamento dele que precisa ser respeitado. Eu não concordo tanto com essa questão mesmo. Eu acho que o meu posicionamento já vai um pouco em relação a do Louis Armstrong, e eu sei que as pessoas acabam me criticando por isso, por você ter a sua opinião, mas se você não demonstrar, você não lá, não gritar a sua opinião, você não ir para as suas, você não fazer a bagunça, não ajudar os outros a terem as vozes ouvidas para que a opinião chegue a quem deva chegar, para que o resultado que todo mundo está buscando chegue. Eu não sou esse estilo de pessoa. Eu acho que eu acabo me ligando um pouco mais com esse pensamento do Armstrong. Você luta da forma que você conseguir, você batalha da forma como você conseguir, da forma como você na forma como você estiver, o que tiver ao seu alcance, o que você conseguir fazer, e que era o que ele fez, e que é ir nos shows para pessoas brancas, cantar, tocar, dar o seu brilho, dar o brilho da sua voz, o brilho do seu sorriso. Foi preso alguns minutos antes, mas saiu da prisão, vai lá, como se nada tivesse acontecido, vai, toca para todo mundo, pessoas negras, pessoas brancas, da mesma forma, é da mesma forma para todas as pessoas, que é uma batalha mais silenciosa, mas que também, de certa forma, para ele é uma batalha, é a busca mesmo por mudança, é a busca mesmo para que haja uma diferença, né, nas coisas, para que as coisas mudem, né, melhor dizendo. Enfim, é o que eu acho. Eu gostei desse documentário. Alguns podem achar que é bem faixa branca por justamente dar essa opinião do Louis Armstrong, que alguns podem achar que é dar uma suavizada. Eu compreendo por ver as opiniões gerais sobre isso, mas eu acho que mostra essa pessoa talentosa, controversa, o pai do jazz, um embaixador da cultura, um grande artista, é, e que e que conseguiu, na medida do possível, fazer o que gostava, conseguiu, né, na medida do que ele tinha na época, conseguiu fazer o que ele gostava, tocar a música que ele gostava, e que, de certa forma, ele faz barulho até hoje com as músicas dele. Eu não sabia que, não tinha ligado as músicas que eram dele, como por exemplo lá da Wonderful World, What a Wonderful World. Enfim, eu sou péssimo no inglês. Aquela musiquinha lá do mundo bonito, sabe? Um mundo maravilhoso. É... Entre outras músicas que acabei me ligando, ou até mesmo essa voz. Ele também participou de diversos filmes. Enfim, assistam o filme Louis Armstrong Black and Blue. Tá na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 2 de novembro. E caso você não consiga assistir na mostra, tá na Apple TV, na Apple TV Plus. Deixa aqui seu comentário, sua curtida, não esqueça de compartilhar o vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, e até a próxima, pessoal. Tchau!